Aconteceu, tá? Interrompemos a nossa conversa, eu e o Caio, por conta de conexão de internet, tá? Estamos retomando a conversa. Lembrando que o assunto aqui é medicina de emergência, né? E o uso da ultrassonografia point of care em medicina de emergência. Ok, pessoal? Digo que a conversa foi interrompida por conexão de internet. Então a gente retomou agora. O Caio estava falando de um projeto piloto de ultrassonografia no pré-hospitalar. Continua aí, Caio. Que ano que foi isso? Dá-lhe aí. Então, retomando aí, estava falando como é que eu tive o primeiro contato com ultrassonografia focada na emergência, que foi no pré-hospitalar, no Serviço do Norte de Minas, Macronorte, que uma colega ultrassonografista participou de um projeto de implementação no serviço de pré-hospitalar da macro-região e começou os primeiros treinamentos com a gente, que eu achei assim extremamente interessante aquilo tudo, só que para mim era uma coisa muito distante da minha prática. Não era uma coisa que eu me via fazendo, abrindo o aparelho, ligando, colocando a mão, inferindo diagnósticos. Achei interessante, estudei, mas não tive assim uma boa aproximação com isso não. E quando eu entrei na residência em 2017, fui para Belo Horizonte e na residência de emergência só se falava de ultrassom, se falava muito de ultrassom na emergência nesse contexto focado, direcionado. E quem de fato colocou a gente para fazer, ensinou o que era o Beabá, foi o querido Juliano Lima. Foi onde eu realmente já tinha tido um contato, mas eu vi ali de fato a aplicação prática mudando diagnósticos. Casos assim extremos, paciente crítico na emergência, PCRs em sequência, paciente instável, com um diagnóstico que não seria feito se não fosse o ultrassom na emergência, um paciente com uma embolia pulmonar de grande proporção, que não ia ter condição de fazer uma anti-TC, não ia ser trombolizado, o ultrassom inferiu o diagnóstico, foi trombolizado, reverteu aquela instabilidade e várias outras pequenas coisas. Procedimentos mais seguros, diagnósticos que iam demorar muito para serem feitos, já estavam sendo tratados antes mesmo de algum outro exame de imagem, e foi onde eu realmente vi que aquilo ali era uma realidade, não é uma coisa distante do aprendizado. A curva de aprendizado inicial ela é acessível a qualquer médico que se dispõe a trabalhar e atuar com isso, e foi onde eu comecei realmente a estudar. Entrando aqui na live, por coincidência, a doutora Lilian, que eu estava falando, que foi quem primeiro me apresentou a ultrassom focado beira-leito, que foi no serviço pré-hospitalar da minha cidade. Igual eu estava falando aqui, foi onde eu tive o primeiro contato com o ultrassom, achei extremamente fascinante diagnósticos, essas condutas, antes mesmo a nível hospitalar, mas ainda não vi, assim, na minha pouca bagagem profissional, eu ter a condição, expertise de colocar aquilo ali para funcionar realmente. E foi na residência mesmo que eu comecei a estudar isso a fundo, vi que não era uma realidade distante, por ter essa proposta de ser focado, de não ser a formação do radiologista, que é uma formação bem mais completa de identificar, medir e direcionar estruturas, fluxos. Um aprendizado focado, responder a pergunta assim, Perfeito. como é Perfeito, perfeito. o protocolo básico, o protocolo pai dos protocolos de ultrassom focado, que é o IFESH. É responder perguntas simples, focada, direcionado. Existe líquido livre nesse abdômen? Isso já muda muito o direcionamento do paciente. E foi ali então que eu passei a estudar e ir mais a fundo no ultrassom. A medicina de emergência ela é muito proativa e muito mais ágil com essa ferramenta. A gente aprende a ter o pensamento a organização de trabalhar sem essa ferramenta, mas a gente sabe que com ela a gente tem uma proficiência, uma rapidez, agilidade de condução e assertividade de condutas muito melhor. Até porque ele tem a mentalidade muito parecida com o nosso treinamento,
que antes mesmo de buscar um diagnóstico final definitivo, a gente buscar o que o paciente precisa naquele momento. Com o ultrassom, a gente consegue fazer isso muito mais ágil e rápido. Tu entrou na residência, tivestes vários preceptores. Comigo, tu teve a oportunidade de ver a condução de alguns casos. Tem saída aí? Atendimento? Sim. Tá. Entrou atendimento para vocês aí? Não. Entrou atendimento para você? Não? Tá. Pessoal, só para avisar, o Caio, a qualquer momento ele pode precisar sair para atendimento, tá? Então a gente vai conversando aí. Então eu estava falando assim, né, que tu tivesse a oportunidade de comigo observar a condução de alguns casos usando a ultrassonografia. E com outros colegas, a condução de casos graves também, sem o uso da ferramenta, usando a nossa propedêutica normal que a gente tem à disposição. Exame de laboratório, exame de imagem, raio-x, eletrocardiograma, eventualmente uma TC ou angio-TC. Tu percebeu o que mudou? O que mudou para ti, na tua visão, a condução de um caso, assim, desde o início, ou paralelamente ao atendimento do paciente grave, com ultrassom e sem ultrassom? A condução de casos de pacientes graves, de forma geral, como é que tu vê isso hoje? Quando a gente vê pacientes graves em unidade de terapia intensiva, a gente pega o paciente em outro momento da emergência dele. A gente pega um paciente que já recebeu várias condutas, medicações, fluidos, perdeu fluidos, mudou o estado inflamatório dele, e um exame de imagem, uma radiografia, uma tomografia, vai mostrar um paciente num diferente momento. Quando a gente tem um exame de imagem que dá uma real impressão do paciente, da forma como ele chega no primeiro atendimento, isso faz a gente ter um pensamento mais integral do paciente, dos diferentes sistemas e problemas que ele apresenta inicialmente. Com isso, a gente consegue, igual eu falei, ter uma assertividade no tratamento inicial melhor, que é o que influencia diretamente como é que ele vai estar na UTI no outro dia e subsequente, em que condição vai ser indicada uma cirurgia, por exemplo, em que condição esse paciente vai ter um desfecho. Basicamente, então, é o que é medicina de emergência. As primeiras condutas que vão impactar na internação, alta ou desfecho desfavorável desse paciente. É exatamente isso que o ultrassom se faz muito relevante. Como eu falei, quando o paciente ele tem uma confluência de problemas sistêmicos, e o emergencista ele tenta traçar um nó naquele contínuo de problemas que se unem, o paciente chega com uma casualidade na emergência, ter uma ferramenta para conseguir ter uma assertividade melhor, até mesmo para pedir exames de imagem mais aprofundados, faz toda a diferença. Perfeito. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tenta direcionar essa ferramenta como extensão do exame físico e da avaliação inicial do paciente crítico, do paciente grave. Uhum. Eu ontem fiz comentário de um artigo muito interessante, que eu não lembrei ontem, não lembro hoje o nome do autor, mas ele fez um trabalho comparando o desfecho de dois grupos de pacientes. Num serviço de emergência nos Estados Unidos, eles compararam pacientes graves críticos que chegavam nesse serviço, insuficiência respiratória, e separaram em dois grupos de pacientes. Um grupo onde o exame de ultrassom ele era realizado imediatamente e paralelamente ao atendimento inicial desse paciente, ou seja, já a admissão, enquanto o paciente era monitorizado, funcionado, as primeiras medidas de monitorização, aporte de oxigênio eram tomadas, esse paciente recebia já um rastreio ultrassonográfico. E um outro grupo de pacientes, onde essa mesma avaliação ultrassonográfica era feita 15 minutos, apenas 15 minutos após essa admissão. E o que eles conseguiram observar, isso eu falei ontem, é que o leque de possibilidades diagnósticas ele fecha bastante quando a gente tem o uso do ultrassom de forma precoce. E eu vou trazer não sei se tu te lembra desse caso, Caio, uma paciente atendida pelo pré-hospitalar lá em 2017, 2018, acho que foi 2017, atendida com cetoacidose diabética. E ela chegou nessa situação lá no hospital, com glicemia alterada, confusa, ataque dispneica e acidótica.
Então, foi tratado e manejado como cetoacidose. E eu demorei um pouco para passar a ultrassom nessa paciente porque eu não fiz o primeiro atendimento. Ela foi conduzida inicialmente por um outro colega. E quando ela não respondeu à expansão volêmica, aí eu pensei, tem coisa aí, tem coisa errada. E aí passei o ultrassom e ela tinha uma embolia pulmonar maciça, um TEP maciço bilateral. Né? Um diagnóstico que possivelmente, não estou afirmando que teria sido feito, mas possivelmente teria sido feito na admissão dessa paciente, se tivesse feito o exame. Tá? E diversos casos. Ontem mesmo no plantão foi admitido um paciente com tosse, febre, mal-estar geral e inapetência. Né? Obviamente que entre os diagnósticos que suspeitaram para esse paciente foi Covid. Tá? Esse paciente, no rastreio ultrassonográfico, depois eu vou te mostrar as imagens, uma pneumonia lobar em lobo inferior esquerdo, gigante, enorme, uma imagem maravilhosa. Então, sepse é outra grande área de uso do ultrassom para rastreio de foco de sepse, seja ele pulmonar, ou coração, ou partes moles. Então, a literatura está rica aí em trabalhos que mostram que usar o ultrassom de forma precoce nos possibilita ganhar tempo, né? Otimizar o tratamento desse paciente. Eu falei isso aí ontem também. Né? E uma coisa interessante, Caio, não sei se tu te deu conta disso, uma vez, porque não é sempre que o ultrassom nos permite estabelecer um diagnóstico de certeza. Mas quando o ultrassom não nos permite estabelecer um diagnóstico de certeza, quando a gente ainda assim fica em dúvida, ele nos permite tomada de conduta. Principalmente, não sei se tu concorda comigo, em relação por exemplo, a expansão volêmica do paciente. Primeiro, esse paciente tem pulmão para receber uma expansão volêmica antes de entrar com vasopressor. Esse paciente tem cava, a cava é compatível com um choque distributivo ou hipovolêmico. Ele tem bomba, ele tem coração para aguentar 1.500, 2.000, 3.000 de volume, né? Ou então, se a gente pensar no protocolo do elitista. Ontem eu elogiei o cara até não aguentar mais, né? Para mim... guiar a expansão volêmica no paciente, seja uma hipovolemia, uma cetoacidose, enfim, guiar por ultrassom, né, o quanto que esse paciente já recebeu de volume, quanto que a gente pode dar mais antes desse paciente falir. Falei ontem que se a gente for depender do exame clínico, Caio, o que tu acha? Se a gente vai depender do exame clínico para tomar a conduta de segurar a expansão volêmica, quando a gente vai auscultar, o paciente começa a crepitar, ele já está encharcado, né? Já é muito acima do que ele poderia ter recebido. Acompanhei um caso recente que fez total contravenção àquele pensamento que hipovolemia e hipotensão quer dizer volume. O caso de uma colega que um paciente com pancreatite recebeu em menos de 8 horas nada menos que 7 litros de volume. Com a justificativa que não, ele está suportando bem, ele não tem congestão. Só que as coisas demoram um pouco para acontecer. A congestão ela vai se acumulando, o paciente pode ser jovem, não cardiopata, que corpo humano nenhum consegue absorver um volume desse. Vai aí essa justificativa dessa ferramenta, que as coisas elas demoram para acontecer, as coisas têm que ser racionais. Tentar fazer uma mesma coisa repetidas vezes, esperar um resultado diferente, não faz sentido nenhum. É mais ou menos por aí que a gente tenta pensar, trabalhar na emergência e usando essa ferramenta aí. Total sentido com o que você falou aí. A gente usar a ferramenta, quando disponível, para fazer, na medida do possível, um diagnóstico um pouco mais acurado, né? Que suplante, né, a nossa falta de sensibilidade do exame físico ou da anamnese, terapêutica, acompanhamento hemodinâmico ou monitorização hemodinâmica. Outro ponto que eu levantei ontem é que a terapia intensiva, eles vão além do que a gente faz na sala de emergência, até porque o ambiente de terapia intensiva, a logística, permite que se façam algumas coisas, permite em relação ao tempo, né? Uma coisa é, como você acabou de falar, um paciente que está na terapia intensiva, que está sendo manejado, já está algumas horas, alguns dias, algumas semanas, e a gente consegue, né, virar e mexer nesse paciente, diferente da sala de emergência, onde, e eu chamo atenção, outro ponto importante, é no paciente crítico que o ultrassom ele nos permite realmente tirar dali uma informação relevante que pode contribuir
para a gente chegar no diagnóstico, estabelecer uma conduta segura, ou fazer, que era o que eu ia te falar, né, o acompanhamento hemodinâmico, né, ou seja, monitorizar esse paciente na medida que a terapêutica é feita, né, se a gente faz uma toracocentese, avaliar se aquela punção foi adequada, se a gente faz uma intubação num paciente, avaliar em tempo real, pô, será que esse tubo foi para o lugar certo? Foi para a traqueia? Será que esse tubo foi para o esôfago? Ah, não deu para ver pela região cervical, então vamos dar uma olhada no pulmão. Ou seja, tem tanto uso, né, que sobra usos. É uma pena que a gente não usa mais. Mas era essa questão aí mesmo, cara, de a gente usar a ferramenta como monitorização hemodinâmica em sala de emergência. Né, que tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda. Não só no paciente grave, mas na emergência, desde a ficha verde e amarela, quanto menos expressiva está a condição do qual o paciente está, ou seja, quanto mais leves são os sintomas de uma condição potencialmente fatal, mais se faz difícil e necessário a avaliação do emergencista. Às vezes a gente tem um pouco de receio de ficar ali naquelas fichas, dor de garganta, febre, diarreia, mas quanto mais disfarçado uma condição crítica tá, quanto menos expressiva, eu acho que é mais difícil um diagnóstico. Um paciente que chega gravíssimo, com todos os sinais e sintomas de uma síndrome, não deixa muita dúvida. O paciente com sintomas leves, que a gente consegue gastar um tempo maior, que a gente tem alguns gatilhos mentais, que a gente vê coisas leves como graves, a gente lança mão dessa ferramenta também, que é o ultrassom beira-leito, e faz uma total diferença na evolução clínica do contínuo dessa emergência do paciente. Teve uma situação recente lá na UPA, onde a gente faz plantão, de um paciente que foi solicitada a avaliação, ele estava na área de pacientes reservado para Covid, foi solicitada uma avaliação desse paciente pela equipe da sala de emergência. E esse paciente ele não tinha uma instabilidade hemodinâmica que justificasse a admissão dele imediatamente em sala de emergência. Mas ele tinha uma coisa importante, no meu entendimento, que às vezes é motivo até de discussão entre colegas da sala de emergência e quem está no consultório. Era um paciente que estava em cima do muro, onde, do ponto de vista clínico, em cima do muro, ele estava na beirinha da estabilidade para a instabilidade. E a conduta a ser tomada nos minutos que iam acontecer subsequentes, na hora seguinte, elas fariam total diferença para o desfecho daquele paciente. E aí, eu até, não é uma coisa muito comum de eu fazer, eu levei aquele paciente, entre aspas, estável, fiz o rastreio com ultrassom, identifiquei algumas situações potencialmente graves e encaminhei o paciente para a sala de emergência. E, de fato, ele acabou estabilizando, mas a gente conseguiu controlar a estabilidade desse paciente, do ponto de vista de terapêutica. Tá? E, de fato, a gente conseguiu, então, contornar uma situação de fazer triagem, que é outro uso interessante da ferramenta ultrassom, que é triar pacientes. E a gente tem exemplos disso desde a década de 90, onde quando os primeiros ultrassons portáteis foram usados em situações de conflitos urbanos e guerras, para triar justamente esses pacientes vítimas de acidentes, de traumas de guerra, né, por explosões, enfim. Ele era usado basicamente para separar aquele grupo de pacientes com uma lesão grave do paciente que não tinha uma lesão potencialmente grave, né, tão grave. E a gente veio ampliando esse uso do ultrassom como ferramenta de triagem. E agora, nessa situação de insuficiência respiratória, o Giovanni Volpicelli ele já publicou 1 ou 2 artigos falando que eles têm usado o ultrassom como ferramenta de triagem, para separar aquele paciente que tem uma causa, entre aspas, não COVID de insuficiência respiratória e uma causa que pode ser atribuída a uma infecção viral. Então, separando os pacientes, destinando os pacientes potencialmente infectados para um local diferente, para tratamento de um grupo de pacientes que não está infectado e assim por diante. Intubação em grande quantidade, falei e repito agora, a gente consegue usar a ferramenta para avaliação de posição, né, em tempo real desse tubo, e por aí vai. Então é realmente fantástico, né? Caio, uma coisa que eu queria te perguntar, de casos, cara,
Tu já falou alguns, mais algum caso interessante que tu te lembra, assim, que o ultrassom fez um diagnóstico, fez um diferencial no atendimento, na conduta ou no desfecho de paciente, cara? Teve um caso que foi bem marcante, recente, de plantão com uma colega na sala vermelha. O paciente foi solicitado a avaliação na vermelha, ele estava na amarela, por uma provável consolidação no raio-x. Uma paciente 60 anos, tabagista, que estava lá fora, taquipneica, sem esforço, sem saturação e hipoxemia. O raio-x não tinha uma consolidação clara, mas tinha um pneumotórax. Pequeno, mas tinha. Ok. A colega, a Clarice, conduziu o caso, avaliou, drenou o pneumotórax, mas o paciente deteriorando apesar da terapêutica. Paciente hemodinâmico, ficando cada vez mais confusa, letárgica, com sinais de choque, sem estar em potência ainda. Alentado uma hipótese de uma DPOC infectada, iniciado o protocolo sepse, e o paciente, apesar de tudo, não respondendo às medidas. O paciente só piorando, só piorando. Chegou a um ponto de não ter mais condição clínica de uma tomografia, de uma avaliação de outro exame de imagem, e o paciente em pior, apesar das medidas. Iniciaram medidas de resgate para tentar uma perfusão mínima, e quando a gente teve condição de fazer ultrassom nesse paciente, porque foi um plantão conturbado, avaliação pulmonar, os 2 pulmões bem expandidos, a gente seguiu um dos protocolos que faz a avaliação multissistêmica, porque, como você reforça muito, uma imagem isolada não significa absolutamente nada no ultrassom focado, é uma avaliação multissistêmica. Então a gente viu pulmões bem expandidos, drenado um lado, um derrame pleural bilateral, que não era só pneumotórax, saiu uma secreção purulenta, do outro lado também um derrame pleural, e um paciente que eu esperava ver uma veia cava colabante, uma veia cava compatível com um paciente séptico, chocado, hipotenso, na verdade uma veia cava engurgitada, variando quase nada. Veia cava engurgitada, os canos sem problema algum, os outros canos, cava femorais compressíveis, e com a veia cava engurgitada, a gente já faz um movimento de rotação de eixo curto, vendo uma imagem cardíaca, simplesmente um coração tamponado. Então, as coisas podem até ter casualidade, mas os diagnósticos tinham uma casuística interessante. Um paciente que chega por uma DPOC, dispneica sem esforço, uma febre, uma história pouco conclusiva, com pneumotórax, que foi um achado de imagem, que não era a causa principal da dispneia, era um pneumotórax com e apesar dele, e uma paciente simplesmente tamponada. Como a gente vê na emergência, a grande parte dos derrames pericárdicos do paciente clínico, eles estão ali, apesar e com da condição do paciente. A gente vê derrames, o paciente estável, almoçando sem queixa algum. A gente tem um pouco mais de maldade para ver o derrame que está causando tamponamento, que foi essa paciente. Não era um derrame tão expressivo, mas ele fazendo uma restrição diastólica de câmaras direitas, fazendo um movimento septal de balanço de septo interventricular e fazendo um padrão de engurgitamento da veia cava. O paciente acabou falindo, foi para o tubo, imediatamente a gente procedeu com a pericardicentese e o paciente teve uma boa resposta, conseguiu perpetuar ali até a gente conseguir indicar uma terapia intensiva, ter condições clínicas e ser encaminhada. Ou seja, seria um paciente que eu imaginaria que poderia ser muito bem confundido com um choque séptico. O Surviving recomenda os 30 ml quilo. Ela ia receber ali 3, 4 litros de soro, ia continuar tamponado, ia continuar em potência, a nora não ia ter uma resposta esperada, como a gente viu, e uma paciente que foi só piorando apesar do manejo. Aí poderia muito bem se falar assim,
Ah, o desfecho foi desfavorável porque ela já estava muito grave. E acontece. Uhum. Acontece, mas a gente É tem que... acomodação, né, Caio? É se acomodar, né? Já estava ruim É, mesmo. veio a falecer porque já chegou muito ruim. A gente fez o que deu, mas não respondeu bem. E foi um caso muito emocionante que a gente atendeu juntos aí. E a gente conseguiu ter estabilização mínima para conseguir a condução dessa paciente. Que eu acho que no Tu te ultrassom, lembra? isso seria um achado que seria visto numa tomografia daqui 2, 3 dias, se a paciente sobrevivesse. Tu te lembra do exame físico, o diagnóstico, entre outras coisas que essa paciente tinha para contribuir para o desfecho? Tu te lembra se a famosa tríade de Beck estava presente no exame físico dessa paciente? Então, um achado da semiologia que tem uma alta especificidade seria a PA convergente com, é, Paradoxal, pulso paradoxal. com pulso paradoxal. Agora, imagina uma paciente extremamente dispineica, que não para no leito, desaturando, hipoxêmica, não tinha tríade de Beck, bolhas não tão abafadas, porque a bolha abafada ela é gerada por grandes derrames, que não era o caso dessa paciente. O problema dela era a velocidade de instalação desse derrame, Sim, sim. uma jugular pouco engurgitada, mas a paciente praticamente sentada não vai ter aquela jugular tão engurgitada assim. Uhum, uhum, Então, não tinha tríade, apesar da paciente com sinais claros de tamponamento. uhum. Um caso que está sendo, que eu estou tentando publicar, vi a opinião de vários colegas, a gente grava as imagens, não há dúvidas quanto ao tamponamento. Então, Uhum. os paradoxal, tríade de Beck não estavam tão evidentes. Os paradoxal tentamos fazer, mas não era tão conclusivo pelo estado de inquietação da paciente. E Uhum. aí, o exame físico foi complementado por essa ferramenta aí. Tu, tu, tu acredita que seria possível chegar nesse diagnóstico etiológico potencialmente fatal, na verdade, para essa paciente fatal, simplesmente com as propedêuticas que a gente tem à disposição em sala de emergência? Exame físico, raio-x, eletrocardiograma, mostrando eventualmente uma baixa amplitude, Olha, laboratório. claro que seria possível, mas pouco provável. Teria que ter um refinamento extra, extra pensado ali na hora, e seria assim muito. Eu acho que pode ser isso, que é complicado, uma Uhum, grave que não dá para errar. Alguém poderia falar, uhum. mas meio que sem um parâmetro objetivo para falar isso, mas que poderia ser E feito. daí da suspeita à tomada de conduta de fazer uma pericárdia sem tese. Já pensou, cara, a situação de tu suspeitar que uma paciente tem um tamponamento e não ter certeza e funcionar e não ser o tamponamento, ser uma outra causa de choque, cara? Que tragédia. Sim. Por isso que a gente fala que a gente vê, nos 3 anos de residência, eu vi diversos líquido pericárdico e com pouco expertise sobre isso, a vontade de sair enfiando a agulha no peito dos outros é muito grande. E não é bem por aí. A gente tem que ter certos critérios e maldade. Tem Uhum, diagnósticos, tem critérios para a gente estabelecer se aquilo ali está causa consequência de outra condição, se está relacionado ao uhum, choque, ou é um derrame que está ali, que a paciente se adaptou àquilo e não está tendo uhum, repercussão. uhum, 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 A experiência que eu tive, por mais que a gente faça guiado, tem riscos de complicações importantes esse procedimento, né? uhum, uhum. É um procedimento de alto risco, mas frente a um quadro crítico extremo da paciente, era o que tinha a ser feito. Aham, perfeito, 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 perfeito. Interessante, cara. É interessante. Eu tenho diversos casos documentados, né, gravados, de diagnósticos tardios feitos com ultrassom. Com ultrassom. E os pacientes, muitas vezes, eles são conduzidos
com base numa hipótese diagnóstica e faz uma terapêutica e aí muda o quadro, pensa-se em outra hipótese diagnóstica, começa outra terapêutica e vem o ultrassom e consegue refinar, enxugar aquele monte de diagnóstico, limpar a prescrição do paciente que está, né, pneumotépico congestivo, Gold, aí tu limpa e realmente consegue focar. É impressionante, isso é o dia a dia, né? Agora, Caio, tem uma outra coisa, cara, que me chama atenção, cara. Tu é um cara que curte demais ultrassom, né? Eu conheço muita gente que gosta de ultrassom, colegas que realmente entendem a importância da ferramenta, sempre que tem disponível usam, mas tem uma parcela de colegas que têm conhecimento, sabem do benefício, né? E tem a ferramenta à disposição e não usam, cara. E não usam a ferramenta. A Clarice falando de pneumotépico como disse, mas é verdade, né? E aí, cara, o que tu acha que leva, assim, um colega nosso, qualquer colega que está em sala de emergência, essa é uma pergunta que, né, quem estiver assistindo aí, quiser responder, por que às vezes a pessoa tem o conhecimento, fez o curso qualquer aí de ultrassom, tem a ferramenta em sala de emergência e na hora de fazer o atendimento, chega lá e não usa o ultrassom. Qual será que é a objeção? O que leva essa pessoa a deixar o equipamento de lado lá e seguir a forma tradicional de atender o paciente? O que tu acha? Humildemente, eu acho que existem diferentes tipos de profissionais que estão na emergência e para uma pequena parcela que a gente está tentando reverter isso, a emergência não é o fim. Para ela é o meio de um trabalho, é só um trabalho para conseguir terminar a sua especialização ou projeto de vida em outra coisa. A pessoa que está na emergência porque gosta do que está fazendo, gosta daquilo, se ela tem alguma proficiência, se ela teve alguma introdução a essa ferramenta, eu não consigo ter uma outra justificativa para não usar esse procedimento. Se a pessoa está ali só mesmo para dar o plantão e passar o plantão, aí fica aquele paciente que tem um tanto de médico e não tem nenhum, aí realmente aquela ferramenta ali atrapalha mais do que ajuda. Como você já viajar, fazer curso, estudar ultrassom, a única pessoa que vai reconhecer isso é o paciente grave que você atendeu. É verdade. Você não vai receber a mais no seu plantão, você não vai ser reconhecido que você fez uma diferença nesse paciente. Se você justificar que o paciente chegou muito ruim e teve um desfecho favorável, ninguém ou poucas pessoas vão te contestar numa emergência e realmente não vejo justificativa por que ter essa ferramenta e não usar. Pois se sem essa ferramenta a gente já se aventura a tomar alguns diagnósticos meio que sem parâmetro, tendo essa ferramenta não tem por que não usar. Aqui o Gustavo, né, perguntou se o paciente está em PCR e a gente interroga tamponamento cardíaco e a gente não tem ultrassom, se a gente faria pericardicentese. Cara, medicina não é uma ciência de fim, é meio. A gente não pode prometer, né, que a gente vai fazer um diagnóstico e vai salvar a vida do paciente. A gente busca se cercar de ferramentas que nos possibilitem aumentar ao máximo a nossa acurácia, sensibilidade, para a gente chegar no diagnóstico e oferecer aquele tratamento para o paciente. Se o paciente está em parada cardiorrespiratória e existe a possibilidade etiológica da causa da parada ser um tamponamento, a gente tem que, uma vez que tem o treinamento, fazer a pericardicentese guiada às cegas, tá? Existe a técnica, assim como a técnica de céu de processo venoso central, existe a técnica de punção pericárdica às cegas, tá? A técnica ela vai ser muito semelhante à técnica de punção, mas sim, uma vez que a gente tem a suspeita, a gente precisa fazer. Ou então a gente vai estar fazendo de conta, a gente vai ficar fazendo literalmente aquele teatro. Fica no RCP, 30/2, ou entuba esse paciente, faz medicações, mas a etiologia, se a gente não trata a etiologia do paciente, é bobagem, é perda de tempo. Agora, respondendo também ao Gustavo, imagina o paciente que chega na sua emergência em PCR e a causa básica da PCR é um tamponamento cardíaco. Em PCR, ele não vai ter
bolhas abafadas, porque não tem bolha. Ele não vai ter atriz nenhuma do paciente. Aí imagina de onde você ia tirar esse diagnóstico de tamponamento? O paciente é renal crônico, chegou queixando lá fora de hipotensão e chegou aqui em PCR. Fazer uma pericardiocentese só com base nisso, acho bem complicado. Aí é o que o Juliano está falando, de fingir que está atendendo realmente a parada cardíaca ou, de fato, tomar condutas para isso aí. Tá escutando, Juliano? O Juliano teve um problema técnico aqui. Vamos esperar para ver se ele volta. Trauma de externo. Assim como lesões no quadrilátero de Ziegel, lesões perfurantes, tamponamento é sim um diagnóstico diferencial. Mas no caso do trauma, a PCR ela não é convencional igual a gente faz no protocolo ACLS. A PCR do trauma ela é igual à toracotomia, que é abertura torácica, clampamento de aorta e abertura de saco pericárdio. Aí sim é um diagnóstico que dá para inferir e tratar sem a utilização do ultrassom, porque o jeito que a gente conduz uma PCR traumática é diferente. Se o paciente ele primeiro tem que ter algum sinal de vida, alguma atividade elétrica para a gente conduzir isso. Se não tem, não tem nem indicação de PCR. Inclusive, compressões torácicas no trauma penetrante ou trauma fechado, você pode, no caso do tamponamento, você pode inclusive piorar o tamponamento, que as compressões ela vai aumentar o retorno venoso e vai aumentar aquele tamponamento ali. Então, acho que é mais ou menos por aí. A PCR do trauma ela se conduz diferente. Tal ao contrário. Tá ao contrário. Vira o papel. Amanhã a gente repete a live, porque o Juliano teve problemas técnicos ali. Beleza. Aí a gente continua com esse assunto aí do ultrassom na emergência e no pré-hospitalar, assim que a gente conseguir resolver isso aí. Tá. Assim, a gente vai encerrar essa... Só para dar um recadinho final, vamos encerrar aqui. Se o Caio entrar de novo, a gente se despede. Mas a gente vai retomar essa conversa e várias conversas. O Caio entrou de novo. Vamos só chamar ele para a gente... Tá, vamos só chamar o Caio aqui para a gente tentar uma finalizada, então. E amanhã tem mais. Amanhã às 16 horas tem mais. Chama aí, Caio. Chama aí. A gente vai ter que fazer parceria com uma empresa de telefonia, porque tá difícil. Tá. Não, vamos fazer assim, ó. A gente retoma a conversa amanhã, tá? 16 horas. Eu vou estar de plantão, pode ser que eu tenha alguma dificuldade em relação ao horário, mas entre 16 horas, 16 e pouco, a gente retoma a conversa, tá? Vou ver se eu chamo o Caio amanhã de novo, tá? Então de 4h30, Caio. Vamos ver 4h30 a gente conversa, fala um pouquinho, a primeira meia hora, e depois a gente dá seguimento, finalizando essa conversa de agora de ultrassom e medicina de emergência, tá, pessoal? Então amanhã às 16 horas, quinta-feira às 9 horas da manhã a gente vai conversar com outro colega emergencista, o André Gaio, meu colega de residência lá do Rio Grande do Sul, para falar sobre medicina de emergência e ultrassonografia point of care. Ele vai trazer algumas experiências internacionais de uso do ultrassom, um fellow que ele fez, mais de um que ele fez, tá? Sobre ultrassonografia point of care. Tá, pessoal? A gente fica por aqui, amanhã às 16 horas e quinta-feira às 9 horas da manhã. Eu confirmo o horário com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado, até mais.